Senhor, amém. Que Deus possa abençoar na sua vida nesse dia, né? Nesse momento que você vai ouvir esse vídeo. O Senhor esteja sobre a tua casa com as mãos estendidas, né? Abençoando mais e mais. Amém. Deus tem uma palavra para o teu coração. Quantas das vezes nós procuramos, né? Assim, entender, né? O agir de Deus, entender aquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando. E às vezes nós não temos resposta, né? E nos questionamos, será que Deus não está vendo tudo o que estou passando? Será que Deus não tem visto, né, as injustiças? Será que Deus não tem visto, né, as dores, o sofrimento? Mas Deus, Ele vê sim. Deus, Ele tem o tempo certo, né, dele agir. A palavra de Deus diz que existe o tempo de chorar, né, o tempo de se alegrar. Existe tempo para todas as coisas, né? Aqui nós podemos nos lembrar do povo de Israel, né? Trazendo para nossas vidas, quando o povo ali foi atacado pela Babilônia, os seus próprios irmãos, que eram os edomitas, né? Descendentes de Esaú, os irmãos de Jacó, os descendentes dos irmãos de Jacó, se alegravam com a derrota, né, do povo de Israel, com os ataques da Babilônia contra o povo de Israel. Os edomitas agiram com inveja, com ódio e com crueldade, porque tinham interesse em ficar com as terras do povo de Israel. Quantas das vezes pessoas agem, né, com inveja, com ódio, com raiva, com ira contra nossas vidas, porque têm interesse em ficar com as nossas coisas, tem interesse naquilo que é nosso. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus justo, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Ele sabe quem é de verdade e quem é de mentira. Ele sabe quem se aproxima das nossas vidas somente para tirar vantagem, somente por interesse, né? Deus não se engana, né? Deus é um Deus que sabe e conhece todos os pensamentos e as intenções do coração, porque Ele sonda a mente, Ele sonda o coração e Ele sabe quem é quem, né? Então Deus, Ele não se deixa enganar. Por isso, quando a gente precisa tomar uma decisão, saber quem a gente deve fazer aliança ou não, nós precisamos consultar a Deus, porque não é qualquer pessoa que a gente deve ter aliança, né? Deve ter algum relacionamento, ou seja de amizade, ou seja relacionamento de contrato, alguma coisa, negócio, qualquer que seja o tipo de relação que você vai ter com uma pessoa, é preciso você consultar a direção de Deus, se aquela pessoa é digna, né? Se aquela pessoa é digna da sua confiança, né? Porque a palavra de Deus nos mostra que ali os próprios irmãos, né, do povo de Israel estavam lutando contra eles, desejando mal, porque queriam, né, ficar com as suas coisas, queriam ficar com as suas terras. E assim é hoje, né? Nós podemos ver pessoas que se aproximam de nós, né, com interesse em obter vantagem sobre as nossas dores, sobre os nossos sofrimentos. Pessoas que talvez poderiam nos ajudar sem interesse nenhum, mas não o fazem. Por quê? Porque querem ter vantagem, né? Querem tirar algum proveito da situação, né? E assim é no mundo que nós vivemos. Pessoas se aproveitam de situações que outras estão passando para poder, né, ter alguma vantagem, né, ter alguma recompensa, e agem de forma, né, muitas das vezes cruel, muitas das vezes injusta, né, por causa de poder, por causa de vantagem, às vezes age com engano, com mentira, e Deus não se agrada desse tipo de coisa. Se você está passando esse tipo de injustiça, se você está passando esse tipo de situação, né, na qual pessoas têm se aproveitado da situação como você está vivendo, você entrega a sua causa na mão do Senhor e creia que Deus é um Deus justo, que Deus vai fazer justiça, né, que Deus não vai permitir que os seus inimigos, aqueles que desejam o seu mal, se alegrem com a sua derrota, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que dá a devida retribuição.
É Deus que retribui os nossos inimigos, né? E aqui nós vemos na palavra de Deus dizendo que Edom teria retribuição daquilo que ele fez contra os seus irmãos. Da mesma forma que ele agiu com inveja, com ira, com ódio, com crueldade, não ajudando seus irmãos contra os ataques dos babilônios, assim também eles seriam atacados, as suas terras ficariam vazias e desertas. Tudo aquilo que eles plantaram na vida dos seus irmãos, com ódio, com ira, eles receberiam de volta. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele faz com que aqui nessa vida a gente só colha aquilo que nós plantamos, né? Deus, ele usa da justiça retributiva. Aquilo que você faz com seu irmão volta para você. Se você está fazendo bem, o bem vai voltar para você. Mas se você está fazendo mal, uma hora o mal volta para você. Por mais que você não receba na hora a devida paga, por mais que a justiça de Deus aos nossos olhos pode ser demorada, mas Deus, ele contempla tudo, ele tem o tempo certo de agir. Porque nosso Deus é longânimo, mas nosso Deus, ele é um Deus sábio, ele não esquece daquilo que nos foi feito, né? Ali no Salmo 137 tem uma oração em que Israel, né, ora a Deus pedindo que Deus lembre-se das dores, do sofrimento que lhes causaram Edom, né, e que eles retribuam da mesma forma. Então ali nós vemos uma oração pedindo a Deus que retribua a tudo aquilo que Edom fez a eles, né? Que eles recebam também de igual modo, porque isso é justiça, né? Isso é justiça. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ninguém recebe nada do que não é merecido. Se alguém está recebendo a paga dos seus erros, é porque de alguma forma, né, ele mereceu aquilo que fez. É claro que nós temos o nosso Deus como um Deus que perdoa, né? Um Deus que nos perdoa de tudo aquilo que nós fizermos, mesmo que sejam coisas cruéis, coisas horríveis, né? Se nós nos arrependermos, verdadeiramente Deus nos perdoa, mas as consequências dos nossos erros, dos nossos atos, elas ficam, né? Deus não nos livra das consequências, Deus perdoa, mas não livra das consequências. Então, essa é a palavra de Deus para nossas vidas hoje, que você possa crer que Deus, ele é o Deus que julga nossas causas com justiça. Não olhe para o Senhor como um Deus injusto, mas creia que o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor conhece, né, todas as coisas que tem anotado no livro, né, dele, todos os nossos atos, nossas ações, e não podemos achar que Deus, ele não vê, que ele não age. Deus age, Deus, ele faz conforme, né, que cada um fez, né? Deus devolve, né? Deus devolve para cada um aquilo que ele fez. E se não se arrependem, é pior ainda, né? Porque aquele que não se arrepende, ele vai ter um sofrimento eterno, né? Vai estar ali sem a presença do Senhor, não vai ter a proteção do Senhor, não vai ter o perdão e vai viver eternamente, né, uma vida de sofrimento, vai ser eternamente o sofrimento, né, longe do Senhor, longe da graça do nosso Deus, porque a nossa salvação, ela não é por obras, né, por méritos. A nossa salvação é pela graça, através de Jesus Cristo, somente através do Senhor Jesus, somente reconhecendo Jesus como Salvador, somente reconhecendo que somos pecadores, que somos maus desde do nascimento, que nascemos maus, né? É que nós podemos ter a redenção, né? A salvação e sermos perdoados de todos os nossos pecados. Somente assim, não existe outro meio de você alcançar a misericórdia, de você alcançar o perdão, a não ser, né, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo que você precisa de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia. Receba essa palavra da parte do Senhor. Toma posse, né, da sua vitória, porque Deus está na sua causa, Deus está na sua vida. Amém? E para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.